Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar Shure do Brasil. Hoje vai ser um webinar diferente de todos que a gente fez até hoje. Vai ser um bate-papo falando sobre RF. A gente vai deixar vocês bem à vontade para fazer perguntas e vai ter um tempo maior para as respostas do que o de costume. Eu vou primeiro responder a 3 perguntas que a gente colocou online. E depois disso, vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas que eu vou responder aqui. Meu nome é Fernando Fortes, eu sou especialista em desenvolvimento de mercado da Shure no Brasil. Sou engenheiro elétrico e trabalho com RF há muitos anos. Tive o prazer e a experiência de trabalhar em grandes eventos, especificamente com RF. Então vamos aqui aproveitar esse tempinho nosso aqui junto para tirar as dúvidas de vocês e bater um bate-papo aí, tá bom? A primeira pergunta que a gente colocou online é uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim, é sobre a localização de antenas, mas especificamente qual a melhor localização das antenas de microfone sem fio e sistemas de monitor, né? Se a gente pensar que o sistema sem fio está ali na console, próximo à mesa de monitor e tudo mais. Então, aonde a gente coloca a antena? E qual é a melhor localização da antena? Um ponto muito importante da gente lembrar é que se a gente tem sistemas de microfone sem fio e in-ear no mesmo local, por exemplo, né, na mesa de monitor a gente tem um rack com os microfones sem fio e um rack com os in-ears. Vamos lembrar que a antena do microfone sem fio, ela vai receber o sinal de RF, tá certo? Dos microfones. A antena de in-ear é o oposto. A antena de in-ear está transmitindo um sinal de RF. Então veja só, se eu fizer uma analogia bem simples para que a gente entenda isso na prática. Se eu ponho um microfone e ele está distante da minha fonte sonora, eu preciso que o ambiente esteja silencioso para que esse microfone seja eficiente, para que ele consiga captar aquele som distante sem ruído. Né? Então vamos supor que eu vou gravar um piano numa sala de concerto, tá tudo silencioso. Então eu posso até trabalhar com o microfone mais distante do piano. Lógico que eu vou ter o som do ambiente e tudo mais, mas eu vou conseguir captar. Agora, se tiver um ambiente muito ruidoso, dentro daquele ruído todo, meu microfone está captando não só o piano, como todo o ruído. Porque a minha fonte sonora está distante do microfone. Então, quando eu penso num sistema de in-ear, um sistema de microfone, veja só, eu tenho o microfone com as suas antenas preparadas para receber um sinal de RF. E o in-ear transmitindo um sinal de RF. Então, a primeira coisa que eu devo evitar é nunca deixar a antena de in-ear próxima à antena de microfone. Por quê? Porque a antena de in-ear está transmitindo um sinal de RF. Se a gente falar em termos de potência, né? Por exemplo, potências normalmente usadas, 10, 50 e 100 miliwatts, por exemplo. Então eu estou transmitindo 100 miliwatts de um sinal de radiofrequência, né? Na antena do meu in-ear. Aí eu pego a antena do meu microfone sem fio e ponho ali próximo da antena de in-ear. Por que isso é errado? Porque a antena do microfone, ela está esperando receber um sinal de RF muito fraco, porque o meu microfone está distante da antena. Essa analogia que eu fiz da distância da fonte sonora do microfone. Então, o que que o meu in-ear, o que que o meu transmissor, a minha antena transmissora do in-ear vai fazer com o sistema de microfone sem fio? Entupir ele, né? Quer dizer, eu tenho um sinal de RF muito forte sendo recebido pela minha antena de microfone. Então, eu vou reduzir o alcance do meu sistema sem fio, eu vou reduzir a quantidade de sistemas que eu vou conseguir usar ao mesmo tempo, eu vou aumentar muito o nível de ruído, que é de ruído de RF, não estou falando de ruído de áudio, de ruído de RF que é captado pela antena do microfone sem fio.
Então, como vocês podem ver no slide aí, né? Se eu tenho um sistema transmissor sem fio, receptor sem fio, quer dizer, se eu tenho um sistema de NIR, como está mostrando aqui na esquerda, né? Um transmissor PSM900 com a sua anteninha transmitindo um sinal de RF, eu tenho que manter uma distância mínima entre a antena de um INI e a antena do microfone sem fio, eles não podem ficar próximos. Né? É comum a gente ver fotos, ou mesmo em casos de grandes eventos, às vezes as pessoas, sem prestar atenção, acabam errando, colocando a antena de NIR próximo à antena de microfone sem fio. Então isso vai reduzir o alcance do seu sistema sem fio, vai aumentar o nível de ruído de RF, o ruído de fundo que a gente fala, e as interferências e intermodulações no seu sistema de microfone sem fio, reduzindo a sua eficiência em matéria de propagação de ondas e tudo mais. Então existe uma distância mínima, né? A gente sugere aí no mínimo uns 3 metros de distância entre a antena transmissora de NIR e a antena de microfone sem fio. Né? Só que essa distância é sugerida, não é uma regra. Ah, o Fernando falou que tem que ser 3 metros, tem que manter 3 metros. Não, quanto mais distante, na realidade, teoricamente melhor. Então até se eu for trabalhar com transmissores de NIR com uma potência mais alta, né, com maior potência, eu vou ter que aumentar essa distância. Então, essa distância é relativa, né? Existem alguns combinadores de INI no mercado, por exemplo, não fabricados pela Shure, mas existem outros fabricantes que fazem amplificadores, né, de INI. Então, ele amplifica o sinal de INI e a pessoa não percebe que ela está trabalhando com potências exageradas e por isso que reduz a sua cobertura do seu sistema sem fio, a eficiência do seu sistema sem fio e a quantidade de microfones que você consegue funcionar ao mesmo tempo. Então isso é muito importante, tá? Essa distância tem que ser maior se as potências forem maiores, né? E se você usar, por exemplo, antenas direcionais. Então, se eu tenho, por exemplo, a gente tem um slide aqui, com a foto de dois ilustres cavaleiros aqui, o Adinaldo e o Miguel, que são da Shure também, só mostrando assim, você tem uma mesa de monitor, você tem uma posição da mesa de monitor, onde eu vou colocar as antenas? Então eu preciso manter uma certa distância, né, entre as minhas antenas receptoras, do meu microfone sem fio, e a antena, por exemplo, transmissora de INIR. Se eu colocar a antena de INIR para frente do microfone, por exemplo, vou manter essa distância de pelo menos uns 3 metros ou até mais. Essa antena helicoidal é uma antena muito direcional. Ok? Ela é uma antena bem direcional. Então, a quantidade de energia de radiofrequência que ela está transmitindo, a maior concentração é na parte frontal da antena. Para trás da antena, ela transmite pouco em relação ao que ela transmite na frente. Isso tem no manual da própria antena, muitas vezes, e pode ser chamado como relação entre a frente e a traseira, né, da antena, que é uma informação técnica importante. Essa diferença, às vezes, é de 50, 40, 60, 70 decibéis, a diferença do nível de sinal de RF entre a frente e a traseira. Então, isso é bom. Se a antena transmite pouco para trás, né, facilita para mim que eu tenho pouca energia saindo da antena transmissora de NIR aqui e sendo captado pelas antenas de microfone sem fio. Ok? Então, mantenha a distância entre as antenas de INIR e as antenas de microfone sem fio. Isso é muito importante. Tá ok? Então, essa foi a resposta da primeira pergunta. Vou pular para a segunda pergunta, mas só fazendo um parênteses aqui, é claro que o posicionamento da antena em si é muito importante. Se eu vou colocar duas antenas de microfone sem fio para captar o sinal do microfone sem fio, é importante que essas duas antenas estejam miradas, né, ou apontadas para cobrir a região onde eu tenho o uso do meu microfone sem fio. Né? Então, é claro que eu não vou apontar a antena para uma direção oposta para onde meus microfones sem fio estão. Eu vou apontar as duas antenas aonde eu vou usar os meus microfones sem fio. Então, vou apontar as duas antenas para o palco, por exemplo. E o INIR eu também vou apontar para onde eu quero atingir. Então, dependendo do tipo de antena, se ela é mais direcional, menos direcional, e o tipo de cobertura da antena, né, o padrão polar da antena, você tem que levar isso tudo em consideração no momento de fazer o posicionamento das antenas. Tudo bem? Maravilha. Vamos para a segunda pergunta. Como o sinal de TV digital afeta a transmissão dos sistemas sem fio?
é a segunda pergunta que a gente mais recebe, né? O que está acontecendo com esse espectro? O que está mudando? A gente já fez várias publicações em vídeo e em texto explicando toda essa questão da mudança da TV analógica para digital, tá certo? Mas o que é importante a gente frisar aqui, primeiro, os sistemas sem fio, né, os sistemas de microfone neo, eles não estão sozinhos, né? A gente não tem uma faixa do espectro de radiofrequência que é toma, é só de vocês, podem usar e se divertir à vontade. Não, na realidade não existe uma faixa de frequência destinada somente para a gente, ou somente para um fabricante, ou somente para outro fabricante. Isso não existe, tá? A faixa de frequência que a gente usa, que a gente mais usa, vamos falar assim, para sistema sem fio, é a faixa de UHF, que compreende de 470 a 698 MHz. Então essa é a faixa mais usada, que também é usada para outros tipos de sistema, como os sistemas de TV, transmissão de TV analógica e digital. Existem outros sistemas que podem usar essa mesma faixa de frequência, como sistemas de comunicação sem fio, intercoms, também utilizam essa mesma faixa de frequência. Então, veja só, nós não estamos sozinhos no universo. Existem outras pessoas usando o espectro. Então, a coordenação, o cuidado na escolha das frequências é extremamente importante. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. O sistema sem fio, ele não vem pronto de fábrica para você ligar na tomada e sair funcionando. Não, você precisa escolher a melhor frequência para ele trabalhar. Então, dependendo do tipo de equipamento, né, se é um equipamento mais simples, se é um equipamento mais sofisticado, ele pode ter recursos diferentes para fazer scan de frequência, para encontrar frequências livres, para fazer uma autocoordenação. Então, existem várias tecnologias, mas o importante é a gente lembrar que precisa ser feito. Você precisa encontrar a melhor frequência para o seu sistema sem fio funcionar. Tá certo? O que é importante a gente entender hoje? Qual que é o cenário hoje? Né? A gente tem dentro da faixa de UHF, do canal 14 até o canal 69, né? Começando lá em 470 MHz, indo até 806. O que está acontecendo nesse espectro? Ele está mudando, tá? O Brasil está passando por uma mudança no espectro de UHF, porque os canais de TV analógico vão ser desligados ou estão sendo desligados, ok? Até o final do ano que vem, até dezembro de 2018, todos os canais, todas as transmissoras de TV analógica serão desligados em todo o território nacional. Então, existe um calendário, uma agenda onde esse desligamento está acontecendo de cidade em cidade, de região em região. Então, ontem mesmo eu recebi uma ligação, Fernando, que microfone sem fio eu compro? Qual que é o melhor range para o Brasil? Não existe uma resposta para essa pergunta, não existe um range só melhor para todo o Brasil. Por quê? Dependendo de onde você for usar, vai ter alguns canais de TV e o outro lugar vai ter outros canais de TV. Então, você precisa entender tudo isso para poder tirar melhor proveito e tomar esses cuidados quando for usar um sistema sem fio. Então, o que está acontecendo no espectro? Primeira coisa é a queda da faixa de 700 mega. O que eu quero dizer com cair? Né? Muita gente não interpretou isso direito. Quer dizer, vai cair assim, vai cair o uso para o nosso caso de sistema sem fio. Então, a partir do canal 52 de TV, UHF, que começa em 698, então até o canal 69, que vai até 806 mega, a gente não pode mais usar sistema sem fio nessa faixa. É proibido, vai passar a ser proibido, ou está passando a ser proibido, dependendo desse calendário do desligamento do analógico, passa a ser proibido usar sistema sem fio nessa faixa. Fernando, e se eu tenho sistema sem fio nessa faixa, o que eu faço? Programe-se e pense que pode ter problemas e você provavelmente pode ser que precise trocar o sistema, comprar um mais moderno e atualizar o seu sistema sem fio. Ah, mas a Shure deveria ter feito alguma coisa. A Shure não é culpada disso. Quem é culpado disso é quem coordena e regulamenta o uso do espectro. Essa faixa de 700 MB foi vendida para uso em sistemas 4G, como eu vou mostrar já já no próximo slide. Então, não é culpa nossa e você tem que se adaptar. Isso está acontecendo mundialmente, em todos os países, isso não é só exclusivo do Brasil, ok? Então, essa faixa de 700 MB a gente não vai poder usar mais e a gente vai poder só usar do canal 14 até o canal 51 aí, que é de 470 até 698 MHz, tá certo? Uma mudança na faixa de rádio FM comercial também está acontecendo, né? A rádio comercial vai se expandir, vai também englobar uma
uma faixa do VHF, então é importante a gente ficar ligado nisso, que não vale muito a pena usar sistemas VHF, como algumas pessoas têm pensado. Inclusive porque a faixa de VHF High, que é essa faixa aqui, ela é usada para os canais de TV público, né? A TV Senado, TV Câmara e esse tipo de coisa. Então, está sendo ocupado por esse tipo de canal, de canais, desculpa, e então a gente não aconselha, a princípio, usar sistemas na faixa de VHF. Então sobra para a gente aqui essa grande faixa, aqui ainda de UHF, graças ao canal 14 até o canal 51, ok? E isso é o que está ocorrendo na faixa de 700 MB. Essa é a distribuição da banda 4G, que é a faixa de 700 MB. Então, se a gente reparar aqui, a partir da frequência de 708, então veja só, não é exatamente em 698. Existe uma faixa de segurança aí, né? Então, a partir de 708 MB começa o funcionamento aí dos sistemas 4G dividido segundo essa tabela aí. Tá bom? Só para mostrar para vocês que os sistemas 4G já estão começando a funcionar em caráter de teste, né, em várias cidades, em vários estados. As operadoras de TV que têm o direito a usar essa faixa já estão começando a testar sistemas sistemas 4G nessa faixa, e os sistemas sem fio já estão começando a sofrer interferências nessa faixa aí, ok? Agora, o quanto vai sofrer de interferência, em que densidade, se vai me atrapalhar mesmo, isso não dá para se saber, depende muito de vários fatores, né? Costumo fazer a seguinte analogia: se você pensar no espectro de São Paulo, que é uma cidade com uma quantidade de canal de TV muito grande, né? Você tentar usar um microfone sem fio próximo às antenas, por exemplo, se tem várias antenas na Paulista, ou em Sumaré, ou em outras localizações, se você está próximo dessas antenas, é mais difícil você usar sistemas sem fio. Agora, se você está com vários canais de sistemas sem fio, no quarto subsolo de um hotel, num auditório, pode ser que ali você não tenha canal de TV nenhum, pode ser que você tenha quase que todo o espectro disponível para você. Então, o espectro e o quanto ele vai te incomodar depende da onde você está, depende exatamente da sua localização geográfica aí, né? Tá bom? Então, o desligamento dos canais de TV estão seguindo essa agenda, né? Então, o quanto isso vai interferir na gente vai depender justamente desse desligamento e quanto tempo isso vai levar para acontecer, dos canais, dos sistemas 4G entrarem no ar e efetivamente começar a atrapalhar a nossa vida. Se a gente quiser ter uma noção mais ou menos de como está o espectro, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo. Eu estou usando São Paulo como exemplo porque é a cidade onde tem a densidade maior de canais de TV no ar em UHF. Então, se você reparar essa tabelinha aqui, que é uma tabela que auxilia a gente a visualizar, de acordo com as faixas de frequência das bandas dos sistemas sem fio, que a Shure traz para o Brasil, que são importados legalmente, são vendidos em território nacional, para cada canal, né, o HF, se eu tenho presença desse canal como um canal de TV digital ou não, então, ou seja, o canal 16 está livre, o 19 está livre, o 34 está livre, o 38. Isso é de forma genérica, tá? Isso também não é em toda a cidade de São Paulo, ou todo o estado de São Paulo. Isso pode ter variações. Pode ser que um canal de TV 27 tenha um determinado alcance, de repente você está numa cidade próxima de São Paulo e não é afetado por esse canal de TV. Então, isso aqui é uma ideia, ok? Então, se você observar aqui, a Shure não importa para o Brasil há mais de 8 anos nenhum sistema sem fio fora dessa faixa, de 14 a 51. Então, muita gente também entrou em contato com a gente. Fernando, eu tenho um sistema sem fio aqui, mas ele está na faixa de 800. Puxa vida, por que a Shure fez isso? Agora eu vou ter que trocar. Falei, de onde você trouxe esse sistema? Você comprou no Brasil? Não, comprei na Europa. Então, enfim, você comprou errado, porque na Europa é outras faixas de frequência. Então você não consegue usar um sistema da Europa aqui no Brasil. Não é recomendado. Segundo, olha só a dificuldade que você vai ter. Como os componentes usados nesse sistema sem fio são componentes para essa faixa de frequência da Europa, se você trouxer esse produto para o Brasil, pode ser que você não tenha garantia aqui, porque a gente não tem peça dessa faixa de frequência que vem de outra cidade, de outro país. Então, tome muito cuidado com isso. A gente orienta todo dia dezenas de pessoas, por incrível que pareça, sobre isso. Não compre equipamentos fora do Brasil, compre equipamentos no Brasil para que você possa usar aqui dentro legalmente, para que você não tenha interferência, porque você tem um produto que possa ser usado ainda por muitos anos. Tudo bem?
Olha só como está o espectro de São Paulo, que beleza, né? Então a gente aqui em São Paulo sofre bastante com isso. Realmente é difícil, é um espectro muito congestionado, denso, a quantidade de canal de TV digital aqui, se você reparar, é muito grande, né? Ou seja, cada espacinho desse, cada barrinha dessa daqui que você vê, é um canal de TV digital aqui correspondente aqui, tá certo? Qual que é a nossa solução? Qual que é a nossa dica? Qual que é a nossa sugestão para você, Fernando? Então, tô desesperado. Como é que eu vou conseguir usar muitos sistemas sem fio ao mesmo tempo? Então, uma das sugestões e o que a Shure tem investido é em sistemas de transmissão de RF digital. Na modulação digital, eu consigo aumentar a densidade, eu consigo colocar mais microfones sem fio ao mesmo tempo. E como, por exemplo, só para dar um exemplo, o Accent Digital, por exemplo, ele trabalha na faixa de 470 até 636. Então, tanto receptores quanto transmissores trabalham nessa faixa. Então veja só, se você olhar o espectro de São Paulo, eu tenho aqui de 470 até 636, até o final aqui da linha amarela. Então, esse espectro amarelo aqui, eu tenho pelo menos um, dois, três, quatro, cinco canais de TV livre, fora alguns espacinhos aqui. Então, com o sistema Accent Digital, por exemplo, ainda mais trabalhando em high density, eu consigo colocar mais de 200 microfones sem fio, mesmo dentro da cidade de São Paulo. Então, as empresas e a Shure têm buscado soluções tecnológicas para você conseguir aumentar a densidade e usar mais sistemas sem fio. Então, quando for comprar um sistema sem fio, pense nisso. Pense o que você está comprando e o que está ocorrendo no espectro e o que isso vai influenciar na sua vida aí, tá certo? Beleza? Vamos à terceira pergunta. Equipamentos operando em diferentes bandas pode interferir com outros equipamentos? Isso é comum as pessoas perguntarem. Ah, eu comprar um microfone em 400 mega e o outro em 500 mega. Então, se eu comprar o outro terceiro microfone em 600 mega, ele não vai sofrer interferência. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, primeiro, veja só que a gente tem para cada linha de sistema sem fio, voltando àquele slide que eu mostrei agora há pouco, eu tenho algumas bandas, né? Então, por exemplo, o sistema BLX é vendido no Brasil na banda J10 e M15, né? Será que sistemas sem fio J10 funcionando podem interferir num sistema M15? Pensando num LXD J50, sistemas J50 operando aqui podem interferir num sistema sem fio L50? E o contrário também, quer dizer, e assim segue, perdão. O sistema UHF-R ou Accent analógico pode interferir a banda H4 em J5 e L3 e assim por diante. Então vamos olhar como que a intermodulação funciona nesses casos, né? Então se eu tenho dois transmissores sem fio, perdão, que se eu tenho dois transmissores sem fio, era de se esperar que eu tivesse aqui a presença dos dois sinais de RF aqui, né? Daquelas duas frequências. Liguei o microfone numa frequência F1, liguei o outro microfone na frequência F2. Era de se esperar que eu tivesse a presença só desses dois sistemas sem fio. Mas não é isso que acontece. Quando eu tenho dois sistemas sem fio operando, dependendo da potência deles, dependendo da proximidade entre eles, vai ocorrer a presença de outras frequências que a gente chama de frequências provocadas por intermodulação, tá certo? Então, se eu tiver uma frequência F1, F2, vai aparecer intermodulações, vão aparecer outras frequências que são provocadas pela intermodulação entre essas duas frequências. Então, se eu pegar um exemplo onde eu tenho um sistema sem fio em 560 mega e outro sistema sem fio em 600 mega, vai ocorrer, ou pode ocorrer, ou há a probabilidade de ocorrer a interferência entre eles, que é a intermodulação, e vai aparecer outros sinais de RF no ar, como, por exemplo, 520 mega e 640 mega. Então, se eu observar esses dois aqui, por exemplo, que foi um exemplo que a gente fez aqui, ele está na banda J8. Então, esses dois sistemas, apesar de ser um sistema sem fio dentro de uma banda de frequência, ele vai interferir, por exemplo, com um microfone que está na banda G10, ou vai interferir, ou pode interferir numa banda diferente, como a L8, por exemplo. Então, 640 MHz não está na faixa J8, e sim está na faixa L8. Então, é só um exemplo para mostrar para vocês que sim, dois sistemas sem fio funcionando ao mesmo tempo podem interferir em sistemas, de outras bandas. Tá tudo bem? Então, essa é a resposta, perdão, à terceira pergunta que a gente colocou lá no Facebook. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? Respondidas essas três perguntas, a gente tem 20 minutinhos para responder
as perguntas que vocês vão colocar online agora. Então veja só, a gente tem um tempo grande, peço que vocês escrevam as perguntas aí, eu vou tentar responder todas as perguntas na ordem que elas aparecerem aqui para mim, agora online para vocês. Caso fique alguma pergunta sem responder, sugiro muito que vocês me mandem um e-mail, né? Então tá aí na tela o meu e-mail, fortes_fernando@shure.com. Se ficar alguma pergunta sem responder, por favor, me manda essa pergunta por e-mail que eu vou ter o maior prazer em responder depois. Ok? Vamos lá às perguntas. O Rodrigo perguntou: como trabalhar com RF com tranquilidade sem interferência? Por exemplo, no Carnaval de São Paulo que todo mundo tem celular, por exemplo, hoje em dia. Então vamos entender. Primeiro que o celular vai só interferir nas faixas de frequência destinadas para o sistema celular. Então, se você estiver usando o 4G, né, do seu celular, e esse 4G já estiver funcionando na faixa de 700 MB, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: não vou usar nenhum microfone sem fio acima de 700 MB. Então é esse o cuidado que você tem que tomar. Como trabalhar com tranquilidade sem interferência? A resposta correta para isso é tomando todos os devidos cuidados, ok? Quais são os devidos cuidados? Muitos, como por exemplo, a escolha do seu sistema. Que sistema sem fio você vai usar? A escolha dos cabos, a escolha das antenas, a posicionamento das antenas, a escolha das frequências, a coordenação, a escolha da potência de transmissão correta para cada sistema sem fio. Então, são vários fatores que você precisa levar em consideração. E inclui a coordenação, inclui o cuidado no cálculo correto das frequências, ok? E tem que ter um conhecimento de sistemas sem fio, tem que ter um conhecimento sobre sistemas de RF. A Shure vem fazendo constantemente webinars, treinamentos, palestras sobre sistemas sem fio e sobre RF, porque a gente sabe que essa é uma das dúvidas que as pessoas mais têm. E a gente agora com a nova sede, a Shure tem uma sede agora no Brasil, agora a Shure tem um escritório próprio em São Paulo, e a gente vai ter um calendário de treinamentos, tanto básicos quanto avançados. Vão ser 3 níveis de curso diferentes, com certificados totalmente gratuitos, que a gente vai dar na nossa sede. Então, fiquem ligados no site da Shure, no Facebook da Shure, nos grupos de discussão da Shure, porque a gente vai começar a postar isso provavelmente a partir do mês de agosto, podendo ser um pouquinho mais para frente, porque a gente está estruturando todos esses cursos agora. Tá bom, Rodrigo? Uma próxima. Olha, de novo, o Danilo perguntando aqui, de novo não, desculpa Danilo, perguntando sobre cursos no assunto. Sim, a gente tem vários webinars, toda sexta-feira a gente tem um webinar sobre algum assunto relacionado e RF é uma constante, a gente tem sempre webinars sobre RF, sobre antena, sobre INIR, sobre microfone sem fio. Tem muito material no YouTube, entra no canal do YouTube da Shure, tá? Shure do Brasil tem um canal do YouTube, tem todos os cursos, todos os webinars estão lá online. Basta acessar, basta assistir e basta estudar, ok? Procure, tem muita informação online, tá bom? Mesmo no site da Shure do Brasil também. Qual programa nos ajuda a ver o espectro do ambiente? Primeiro que para você ver o espectro, você precisa realmente ter um equipamento que meça o espectro. Então não existe só um programa, nem para nenhum tipo de computador, não existe só um programa. O computador tem que estar atrelado a um hardware, ok? Então existem várias formas de você fazer um scan ou fazer uma varredura ou analisar o espectro do local onde você vai fazer o evento, o show e tudo mais. Então você precisa comprar um hardware, ter algum hardware. Os sistemas sem fio profissionais da Shure possuem conector de rede. Todos eles que possuem conector de rede, através do software que é o Wireless Workbench, Shure Wireless Workbench, é o software gratuito da Shure para fazer coordenação, cálculo de frequência, monitoração. É um dos softwares mais sofisticados no mercado hoje e ele é de graça, ok? Inclusive a gente tem dois webinars completos, parte 1 e parte 2, explicando tanto o básico quanto o avançado do Wireless Workbench,
dá uma olhada lá no canal do YouTube da Shure também, ok? Então você precisa de um hardware. A Shure possui vários receptores que você consegue fazer o scan, inclusive o AXT600, que é um analisador e gerenciador de espectro exclusivo para os sistemas sem fio da Shure, que você consegue usar para escanear, para calcular a frequência, para monitorar, para fazer troca de frequência automática de todos os seus sistemas. Tá? É sem dúvida um dos sistemas mais sofisticados que tem no mercado hoje em matéria de coordenação, scan e gerenciamento de espectro. Ok? Próxima. Meu amigo Sayeg, diferença entre processamento e transmissão de sinal RF através da via analógica e via digital. Boa pergunta. Então vamos lá. Qual que é a diferença básica entre a modulação analógica e a modulação digital? Então, a modulação analógica, falando para a gente entender de forma bem simples, né? A modulação analógica, ela usa um processo onde a informação, que informação que eu estou transmitindo via onda eletromagnética? É o áudio. Tá certo? Então, no caso dos nossos sistemas, eu estou usando o áudio é a informação que eu quero transmitir. Então, quando eu uso uma modulação analógica, ele está transmitindo meu sinal analógico através de uma portadora. Então, a informação transmitida é analógica. No caso do sistema sem fio digital, qual que é a grande diferença? A informação que eu estou transmitindo também é o áudio, mas não é mais o áudio analógico, e sim o áudio digital. Então a modulação digital nada mais é do que um sinal de radiofrequência que continua sendo um sinal analógico, tá? Então a onda de rádio, o sinal de rádio, a onda eletromagnética continua sendo uma onda analógica. Porém, a informação que ela está transmitindo é uma informação digital. Então a modulação digital transmite bits, ao contrário da modulação analógica que transmite sim um sinal analógico modificado, para que ele possa ser transmitido através de uma onda eletromagnética. Então, de forma bem simples, eu acho que ajuda você a entender é isso. A transmissão analógica manda um sinal de áudio analógico. A modulação digital manda um sinal de áudio digital. Então, o que um transmissor sem fio digital está transmitindo é um áudio digital. São bits, ok? É isso aí, Saeg. Boa pergunta. Próxima pergunta. Onde consigo aquela tabela com as frequências? Não sei qual tabela você se refere, mas a tabela apareceu aí na tela. Esse webinar, assim como todos os outros webinars da Shure, estão disponíveis no YouTube. Entra no YouTube, canal da Shure, todos os webinars estão lá e vão aparecer. Essa tabela, se vocês quiserem, podem mandar um e-mail para mim também. Quem quiser alguma tabela ou alguma informação aqui desses slides, tá aí o meu e-mail na tela, anota fortes_fernando@shure.com e manda um e-mail para mim que eu posso mandar essa tabela para você. Tudo bem? Obrigado, o Rodrigo aqui agradecendo a resposta. Carlos perguntando, a antena direcional é usada em qualquer receptor ou precisa de algum aparelho? Vamos pensar assim, de forma bem genérica, toda antena serve para tudo, qualquer coisa. Então vamos pensar assim, se você pegar uma antena, se ela for da faixa de frequência que você vai usar, ela vai te atender. Então, o que eu quero dizer com isso? Fernando, não estou entendendo nada. Qualquer antena, que papo é esse? Se você pegar uma antena da Shure, a PA805 é uma antena direcional passiva, ok? O que quer dizer que ela é passiva? Quer dizer que ela não possui nenhum circuito eletrônico nela, ela não é ativa, ela não tem nenhuma amplificação, nenhum ganho ou atenuação no sinal de radiofrequência de forma ativa, ela é uma antena passiva. Uma antena passiva é basicamente um arranjo de fiozinhos, tá? Porque uma antena é feita, fabricada, construída a partir de um condutor, né? É um condutor que vai captar ou que vai receber a onda eletromagnética. Então, uma antena, ela é feita de fios, de condutores. Então, se você olhar uma antena direcional, você vai ver que ela tem vários fiozinhos nela, né? Então, é um arranjo de fios, é um arranjo de pequenas antenas. Então, uma antena direcional é um line array de fiozinhos, tá? Pra gente que trabalha com áudio aí. Então, o que acontece?
Se a antena ela é passiva, ela tanto pode transmitir quanto pode receber. Então, por exemplo, uma antena passiva você tanto pode usar para um sistema sem fio como para um sistema de INIR. Tanto faz, porque ela está pronta, ou ela consegue tanto transmitir quanto receber. Já uma antena ativa, por ela ter um circuito de amplificação, ela só tem um sentido. Então, geralmente as antenas ativas, elas trabalham e servem para receber um sinal de radiofrequência. Então, são geralmente antenas receptoras. Então, uma antena direcional passiva, por exemplo, pode funcionar em qualquer aparelho, desde que esse aparelho tenha uma entrada de antena. Alguns sistemas sem fio de entrada, alguns sistemas sem fio mais baratos, por exemplo, não possuem antenas destacáveis, ou possuem antena interna no aparelho, ou não tem como você ligar uma antena externa. Aí você não consegue usar. Agora, a princípio, todo sistema sem fio, todo receptor e todo transmissor que tiver uma opção de você conectar uma antena externa, você consegue usar uma antena direcional passiva, por exemplo, né? Por que eu estou falando da passiva? Porque a ativa já requer uma alimentação pelo cabo. O cabo de antena vai mandar uma alimentação para a antena e essa alimentação sai da onde? Do aparelho. Então, as antenas ativas precisam ser compatíveis com o seu receptor. Então, se a antena é ativa, ela é uma antena receptora normalmente, tá certo? Ela recebe um sinal de radiofrequência. Então, ela é uma antena receptora para um sistema sem fio. Então, a antena receptora ativa, ela precisa ser alimentada pelo receptor. Então, o receptor tem que ser capaz de alimentar essa antena. Então, para que eles sejam compatíveis, você precisa olhar o manual. Nem toda antena é compatível com todo o sistema. Então você precisa olhar o fato dela ser compatível e também da faixa de frequência. Você pode comprar uma antena, por exemplo, Carlos, que ela funciona só, vou dar um chute, tá? De 470 a 500 mega. Só que você vai usar no microfone sem fio que está funcionando em 600 mega, então não é a antena adequada para esse caso. Então olha também a banda de frequência, a faixa de frequência com que essa antena trabalha. Tá bom, Carlos? Espero ter respondido a sua pergunta. Fernando, bom dia, bom dia. Tem os sistemas mais antigos em VHF. Ainda vale a pena utilizar? É como eu falei, depende. Será que você vai continuar conseguindo usar? Essa é a grande questão. Não tem como eu te garantir nada, né? Porque eu não sei aonde você vai usar o sistema sem fio, eu não sei como é que está o espectro de onde você vai usar. O que eu te digo é, como naquela tabela que eu mostrei sobre o sistema VHF, você viu que os canais de TV público, né, TV Senado, TV Câmara, vão para a faixa de VHF. Então, quando isso vai acontecer, se vai ocupar todos os canais, eu não sei te dizer. Tá? Isso vai acontecer de acordo com toda essa mudança que está correndo no nosso espectro. Então, talvez em 2019, 2020 eu possa garantir para você, vale, não vale. Hoje eu te digo que aparentemente em matéria de futuro não vale a pena você comprar sistema VHF e pode ser que você tenha problema nos seus sistemas atuais. Mas é o que eu costumo brincar. Se você vai usar um sistema sem fio no interior, numa cidadezinha, lá escondida no meio do mato, você não tem nem canal de TV, então que tipo de interferência você vai ter? Pode ser que você consiga usar todos os sistemas do mundo lá, né? Inclusive em faixas que não deveria usar no Brasil, como a faixa de 800 mega, que conflita com sistemas de celular. E pode ser que naquela cidade você consiga usar, porque lá nem celular pega. Então essa é a noção que vocês precisam ter. O nível de interferência vai depender de todos esses fatores. Mas que a nossa vida está ficando cada vez mais complicada, está e muito, ok? Sobre o PowerPoint, a gente não disponibiliza o PowerPoint em si, mas, como eu falei, esse webinar vai estar lá no YouTube, tá? Então você consegue visualizar todo ele lá no YouTube. Se você quiser alguma tabela específica que eu mostrei aqui, manda um e-mail para mim que eu mando para você, sem problema, tá, Gregório? O Sayeg aqui fazendo uma pergunta boa. Qual consequência? Ele é professor, né? Então faz pergunta boa. Qual a consequência da transmissão do sinal analógico na intermodulação? Ela diminui? Então acho que talvez você tenha querendo perguntar sobre o digital na realidade. Então há uma diferença entre a intermodulação do digital e do analógico. Todo sistema sem fio pode sofrer intermodulação. Dizer que sistema digital não tem intermodulação é errado, tá? Alguns fabricantes falam isso. O sistema digital não tem intermodulação. Não é isso. Todo sistema tem intermodulação. O problema é o nível de intermodulação que eles têm. Essa é a grande questão. Então, todo sistema tem intermodulação.
ok? O grau de intermodulação vai depender de vários fatores. Os sistemas sem fio digital possuem tecnologias novas, inclusive nos seus filtros de saída, então permite com que o sistema seja mais isolado e mais filtrado, permitindo que a intermodulação seja menor. Além do que, os sistemas de modulação digital conseguem trabalhar, os da Shure é um exemplo muito claro. A gente tem o Axen Digital, que consegue em 2 miliwatts chegar a mais de 150 metros de distância. Então 2 miliwatts de RF é uma potência muito baixa. E conseguir chegar a 150 metros de alcance com 2 miliwatts, praticamente um milagre. Praticamente quase sinal nenhum de RF chega em 150 metros de distância com essa potência. Então, o que acontece? Como eu estou com uma potência muito baixa, a intermodulação diminui, porque a intermodulação também também tem relação com a potência. Então, um erro comum, o pessoal de TV e rádio costuma fazer esse erro muito comum, usar os in-ears, usar os sistemas sem fio, todos em high power, né? Usar em potência alta, 250 miliwatts, 100 miliwatts, 150 miliwatts, sem precisar. Potência demais não adianta nada, tá? Porque a potência demais em RF, ela também vai distorcer, vai provocar mais intermodulação, vai provocar mais interferência. Então, mantenha a sua potência de transmissão o suficiente. Uma pergunta comum, Fernando, tem o in-ear, eu posso usar 10, 50, 100 miliwatts. Quanto que eu uso? Depende. Se você tem 3 opções, se você tem 10, 50 e 100, é para quê? Para que você possa ajustar. Então, se o sistema sem fio possui ajustes disso, é justamente para você poder ajustar. Então, quanto que eu vou usar 100 miliwatts? Quando eu preciso dessa potência toda. Então, o ideal é você testar. Para palcos pequenos, situações pequenas, 50 miliwatts para um in-ear é mais do que suficiente. Pode ser até que 10 miliwatts, se bem coordenado, vai ser mais do que suficiente. Com a posição de antena correta, o uso da antena correta, um cabo de RF correto, que é muito importante, tá certo? Então, não use qualquer cabo de RF, não use qualquer BNC, tá? BNC é BNC. Aquele BNC que parece um RCA não é BNC. Ele vai atenuar seu sinal, ele vai degradar o seu sinal. Outra coisa, TBNC é o maior pecado que existe no universo. Muita gente combina in-ear com T. Não use T de forma alguma. Ele vai reduzir a potência do seu sistema, podendo até queimar circuitos de saída do seu in-ear, ok? E vai aumentar drasticamente o nível de intermodulação. Ah, Fernando, mas eu uso T e nunca tive problema, uso há mais de 15 anos, sou um técnico experiente e nunca tive problema com T. Sorte sua. Se você é experiente, você deveria saber que você não deve usar o T, ok? Então, não use T em hipótese alguma. Se o seu locadora, se a sua banda não quer comprar um combinador de antena, convença o sistema de in-ear tem combinador de antena. O combinador foi feito para isso, para ter baixa intermodulação, para ter baixa interferência, você conseguir usar vários sistemas sem fio ao mesmo tempo. O cara que usa o T e não dá problema é porque ele está num ambiente de RF muito controlado, que não tem sistema sem fio nenhum, que usa pouco sistema sem fio ao mesmo tempo, porém ele pode até queimar o equipamento. Então, por favor, evitem esses T's aí. De nada, agradecimentos. Qual a forma rápida, pergunta do Dalvino, grande mestre, qual a forma rápida para verificar se temos fuga ou falha de frequência nos ears ou microfones? Cara, o ear e os microfones eu costumo sempre, quando fazer a coordenação correta, né? Então, volta aquela toda a história. Escolha de sistemas corretos, escolha de posicionamento de antena, cabo de antena, fazer a coordenação correta usando um software. A gente tem colocado e forçado que as pessoas entendam. Os sistemas hoje sem fio estão no ambiente de RF muito denso, com muitos sistemas sem fio funcionando ao mesmo tempo. Então, ter um software, fazer a coordenação correta, você vai ganhar um tempo danado. Muita gente fala, pô, Fernando, eu não tenho tempo, na correria do dia a dia, a gente sabe como é que é, a gente monta, sai escaneando, sai chutando frequência, isso está totalmente errado. Se você não forçar aqui, você tem que ter o seu tempo, e se você tiver prática nisso, você faz uma coordenação em menos de 15 minutos, menos de 10 minutos. Então, feita a coordenação, tomado cuidado em todos os aspectos de montagem, escolhas de frequência e tudo mais, é fazer teste. O testar o sistema é muito importante, né? Como você está falando. Então, por exemplo, andar com os bodypacks de in-ear com a antena obstruída para ver se tem alguma falha em algum ponto do seu palco. Então, simular a pior situação. Andar com o microfone sem fio com a mão na antena.
microfone não pode falhar, não pode dar problema, né? A gente tem o tal, a famosa, o jogo de guerra que a gente chama em RF, que é ligar todos os sistemas sem fio ao mesmo tempo, todos os transmissores, todos os microfones e testar sistema por sistema isoladamente. O que que é isso? Se eu ligar todos os INIRs, se eu ligar todos os microfones sem fio, né, tá tudo no ar. Perfeito. O que que eu faço? Eu desligo um dos transmissores. Então, por exemplo, se eu desligar o microfone 1, o transmissor, o que que tem que aparecer no receptor do microfone 1? Não pode aparecer RF, não pode ter sinal de RF ali. Se tem, é porque aquela escolha de frequência não foi correta. Então, com todos os sistemas sem fio funcionando ao mesmo tempo ligado, o que que é o teste de guerra? Ir desligando sistema por sistema e verificando se existe alguma interferência que está sendo provocada por todos os sistemas estarem ligados ao mesmo tempo. Esse é o teste de guerra, tá bom? É um teste muito legal, agora rápido não é. Você vai precisar de um tempo para isso, tá bom? Então o Saeg confirmou, realmente ele quis perguntar sobre digital, mas eu já respondi, então beleza. O Rafael aqui, amigo, perguntando sobre conversão de fibra ótica para BNC, de fibra ótica para coaxial. Existem vários conversores no mercado, sim, é um sistema que funciona. Sim, já usei de alguns fabricantes. É uma boa opção para você conseguir usar cabos mais longos. Então, se você precisar de um cabo muito longo, né, você não vai conseguir fazer com cabo coaxial, porque a atenuação vai ser muito grande. Então, usar um cabo, uma fibra ótica, converter um sinal de coaxial para fibra ótica, para que você consiga, por exemplo, atingir grandes distâncias. Tá ok? Isso é possível sim. É confiável? Sim, é confiável, mas lembre-se que é uma conversão. Ou ele vai digitalizar o seu sinal de RF, ou ele vai usar algum tipo de modulação do seu sinal de RF para converter isso em luz, que é isso que a fibra ótica faz. Então, precisa tomar certos cuidados. Sempre procure orientação do fabricante e tome todos os cuidados técnicos devidos, tá bom? Além do canal do YouTube, o Gregório perguntando, existe curso Wireless Workbench, né? Sim, a gente vai ter na sede da Shure agora em São Paulo, tá? A gente está com uma sede própria, a gente tem um escritório, a gente vai ter um calendário de treinamentos lá. Vão ter 3 níveis de treinamento em RF. Um RF básico, que vai ser de um dia, teórico e prático. Vai ter o curso Wireless Workbench avançado, que vai ser um dia inteiro só de Wireless Workbench avançado. E vai ter um curso especial, que vai ser um curso de 2 dias, um dia teórico, outro dia prático, que é o curso de coordenador de RF certificado Shure. Então vai ser um curso extremamente avançado, de 2 dias, só para pessoas que têm experiência comprovada em RF ou tenham feito os cursos anteriores. Esse curso vai dar um certificado que a pessoa é um coordenador de RF especializado e certificado pela Shure. A pessoa tem que fazer prova e tem que entregar relatórios de trabalhos feitos que a gente vai avaliar e analisar se a pessoa pode ter esse certificado. Então, a Shure está com um programa de cursos avançados de RF nesse sentido. Gente, eu tenho exatamente 3 minutinhos para responder as últimas perguntas. Eu vou tentar correr e responder as últimas perguntas aqui. Então, por favor, não ponham mais. A gente não vai dar tempo. A gente tem 3 minutinhos ou 8 minutinhos, mais ou menos, no máximo. Então, eu vou tentar responder rapidinho, tá? Ouvi dizer que se consome mais bateria. Maíra, tudo bem? Mais bateria em 400 mega do que 700 mega. Talvez isso para um receptor ou um transmissor. Não tem muito sentido, tá? A quantidade de energia consumida não depende diretamente da frequência que você está transmitindo ou recebendo. Pode ser algum problema do sistema, pode ser algum ajuste errado que necessita você mandar numa autorizada e eles analisarem e alinharem todos os circuitos de alimentação, de amplificação e tudo mais. Não deveria. O sistema sem fio não deve alterar o consumo dependendo da faixa de frequência,
E também dependendo da distância, também é outra pergunta que a gente recebe. Ah, mais distante o meu bodypack consome mais próximo, não, não tem. Então assim, pensa que em teoria nada disso deveria acontecer. O consumo só depende da potência de RF e do consumo do sistema em si, né? O quanto que ele está consumindo para funcionar. Então se for um bodypack transmissor, né, um microfone sem fio ou um handheld, o consumo dele só depende da potência de RF e quanto o circuito consome. O in-ear é o oposto, tá ok? Tiago, uma pergunta legal aqui. Existe estudo, possibilidade de um sistema trabalhar em 5 GB, por exemplo, ou até mais, outras frequências, ou não existe? Então, existe uma relação entre a frequência de transmissão, a frequência do sinal de RF, a frequência da onda, né, de radiofrequência, e o alcance. Então, quanto maior a frequência, é menor o alcance. Por quê? Porque as barreiras físicas vão interferir mais se a frequência é mais alta. Então vamos pensar assim: se você fizer um teste na sua casa, no seu sistema Wi-Fi, muitos roteadores Wi-Fi têm 2.4 GB e 5 GB. Se você reparar, o 5 GB não vai tão longe, vamos falar assim, do que o 2.4 GB. Então, conforme aumenta a frequência, o alcance diminui. A Shure possui sistemas sem fio, na realidade, dois, basicamente, o GLXD e o GLXD Advance. São sistemas que usam na faixa de 2.4 GB, mas você precisa tomar muito cuidado, porque você está numa frequência alta também. Então o alcance ele é reduzido, é para usar num ambiente pequeno, onde a distância entre o transmissor e o receptor é pequena. Então, a gente costuma falar que dentro da faixa de UHF, existe a faixa que todo mundo quer. Essa faixa de 700 MB foi escolhida para o sistema 4G não à toa, porque ele é um sistema onde as operadoras vão poder colocar antenas e ter um alcance bem grande. Esses 700 MB vai entrar mais fácil dentro dos ambientes, vai ter um alcance maior. Ou seja, alcance maior, entrando mais nos ambientes, vai ter mais gente usando 4G. Mais gente usando 4G, mais din-din para essas empresas. Então, a banda de 700 é uma banda que estava todo mundo querendo usar. Então, a nossa faixa de UHF ainda é a melhor opção em matéria de tamanho de antena, em matéria de alcance, propagação e tudo mais, tá? Então, por enquanto, não vale muito a pena. Sim, provavelmente que apareçam sistemas em outras faixas de frequência. A Shure tem, por exemplo, o PGXD, um sistema de entrada que trabalha na faixa de 900 MB, que a gente chama de banda ISM. Então é um sistema interessante a se ter, né? Você quer comprar um sistema sem fio, robusto, digital, com áudio digital, RF digital, e que vai funcionar praticamente, entre aspas, livre de interferência, é o PGXD, por exemplo. Só que é um sistema de entrada, para você usar até 2, 4, 6 sistemas ao mesmo tempo no máximo, né? Nada mais que isso. Então, é um sistema com custo-benefício muito bom, áudio fantástico, RF fantástico, porque ele é digital, e ele trabalha na faixa de 900 MB, que é uma faixa muito pouco usada para o outro sistema sem fio, tá bom? Maíra, outra pergunta boa aqui. É possível usar o Wireless Workbench em iPad para realizar monitoração de um teste, fazer um teste remoto? Na realidade, a Shure possui já o software, né, que é o Channel Plus. Tá? É um software gratuito para você baixar e aí você tem que pagar para cada linha de produto que você vai usar. Então, se você vai usar o LXD ou HFR ou Accent Digital, Accent Analógico, PSM1000, remotamente você tem todo o controle e monitoração por um iPad ou iPhone, por exemplo. Tá? Então baixa o software lá e dá uma olhada, ok? É muito bacana. Tá? Só que você tem que ter o seu sistema sem fio ligado numa rede, né? Wi-Fi. Gente, é muita pergunta. Vou responder rapidão. De nada, alguns agradecimentos. De novo, a pergunta sobre detectar frequência. Sim, existem equipamentos. Você pode comprar scanners de RF, tá? Existem vários tipos de scanners de RF, portáteis, não portáteis, baratos e caros. No caso da Shure, você pode usar o Wireless Workbench, que é o software gratuito da Shure. Entra no YouTube, tem lá tudo sobre o software. Só que você tem que ligar algum hardware nele. Ou você usa o AXT600, que é um gerenciador de espectro da Shure, que você pode usar para escanear e também para fazer gerenciamento de espectro, ou usar os próprios receptores que tem conector de rede que você consegue fazer o scan através desse receptor. Então não existe só um software, você tem que ter também hardware, ok? Para poder fazer o scan.
Cursos no Rio de Janeiro, por enquanto, não, tá? A gente vai concentrar todos os treinamentos básicos e avançados no escritório de São Paulo. Os cursos na sede serão totalmente gratuitos, tá? Fique atento tanto no site da Shure, no Facebook da Shure, a gente vai postar todos os treinamentos lá, a inscrição vai ser por lá também, tá? Vai ter toda uma estrutura pronta para receber esses treinamentos em São Paulo. Tenho só mais um minuto. É pouco tempo. Vai ter todo o calendário de curso online, tá? Tudo que eu tô falando vai estar. Visitem sempre o site da Shure, o grupo da Shure no Facebook. Procura a Shure no Facebook, Shure Brasil, que vai ter tudo lá, tá bom? Outros agradecimentos, muitos agradecimentos. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Importantíssima a participação de vocês. Valeu mesmo. O desligamento do canal analógico posso usar? Não, porque vai desligar o analógico e a TV digital está surgindo no lugar. Então, como você viu o espectro de São Paulo, não tem como, ok? Muito obrigado, gente. Vou encerrar aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Esse webinar vai estar online no YouTube em breve. Visite o site da Shure no Brasil. Tem muita informação lá também. Fiquem ligados lá, se cadastrem lá também. Facebook, grupo da Shure, tem um grupo de engenheiros da Shure no Facebook, procura lá e entra, e bom RF para todo mundo e divirtam-se. Então aí, estamos aqui sempre para ajudá-los, e se tiver alguma dúvida que ficou no ar ou quiser algum documento que eu coloquei aqui, manda e-mail. Valeu? Um abraço a todos.